Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje aí eu quero comentar com vocês sobre recursos cíveis, tá? A aula hoje é uma revisão sobre recursos cíveis. Para quem for da UF, mesma faculdade que a minha, esse vídeo aí vai ajudar bastante para revisão de prova, né? E para quem também vai prestar um concurso para a carreira procurador, para a carreira do Ministério Público, para a carreira defensor público, né? Inúmeros concursos, essa temática é recorrente, tá? Então fica comigo, vocês vão entender que a matéria não é fácil, mas também, se for bem revisada e concatenada, você consegue aprender. Então é ir com calma. De antemão, já pega esse vídeo, coloca em 1 e-mail, né? 1 e-mail acho que já é o tempo suficiente. Terminando esse vídeo, já separa um horário para fazer questão, pode ser no mesmo dia ou em dias posteriores, tá? Não vou me ater muito, não vai ser uma aula muito curta, mas também não vai ser aquela aula extremamente longa. Acho que uns 40 minutos, 50 minutos de aula tá bom, tá bom? Então vamos continuar. Meu método, como vocês estão acompanhando nos vídeos, meu método é simples. Eu utilizo os cards no Anki, são os cards que eu uso para estudar, e utilizo para que vocês aprendam com eles, né? Então, são os cards que eu tenho. Por exemplo, ó, aqui ó, eu tenho 20 cards novos para estudar dessa matéria e 19 para revisar, os verdinhos para revisar, entendeu? Em vermelho que está aqui no meio, ó, esse vermelho basicamente são os cards que eu gosto de ler com maior frequência, cards em que eu li, errei, e eu gosto de ler com maior frequência, tá? Mas enfim, já vou pedir para você deixar o like, então curte esse vídeo, porque vai me ajudar muito. Cada curtida me ajuda muito, impulsiona os vídeos. Se puder, deixe um comentário, tá? Porque o comentário ele me ajuda também e me incentiva a gravar novos vídeos, né? Me incentiva a gravar novos vídeos. E também, por favor, deixe aí um compartilhamento. Compartilhe com algum amigo. Compartilhe com alguém que tenha o mesmo objetivo que o seu, que esteja na mesma caminhada que a sua, tá? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vou sair aqui da telinha. Vamos pro vídeo. Vamos lá. A questão fala o seguinte, ó. Segundo a jurisprudência da STJ, qual é o requisito temporal para que a divergência seja considerada válida para fins de embargos de divergência? A divergência deve ser histórica, demonstrando uma evolução jurisprudencial ao longo do tempo. A divergência deve ser consolidada há pelo menos 2 anos antes da interposição dos embargos. A divergência deve ser anterior ao acordo embargado, demonstrando mudança de entendimento. A divergência deve ser atual, contemporânea ou superveniente à publicação do acordo embargado. Letra D. Vamos ver a resposta? Ó. Segundo a jurisprudência da STJ, a admissão de embargos de divergência exige que o dissenso interpretativo seja atual, tá? Contemporâneo ou superveniente à publicação do acordo embargado. Isso garante que a divergência seja relevante no momento da interposição do recurso, evitando que a utilização de julgados superados ou que não representem o entendimento atual. Então, dentro do embargo de divergência, dentro do meu, eu tenho um embargo de divergência, tá? Embargo de divergência. Nesse embargo de divergência, nós estamos falando do quê? De um dissenso interpretativo. Esse dissenso interpretativo deve ser atual, contemporâneo, ou no mínimo superveniente à publicação do acórdão, tá? E isso garante que isso no momento da interposição do recurso. É uma pegadinha muito comum em questão de prova, tá? Porque aqui as alternativas falaram o seguinte: ela deve ser histórica,
Não, não é histórica. Ela deve ser consolidada há pelo menos 2 anos. Não tem prazo nenhum na letra da lei. Ela deve ser anterior ao acórdão? Claro que não, porque se ela for anterior ao acórdão, ela claramente perde o critério da contemporaneidade. Ela deve ser atual, o dissenso deve ser atual, o dissenso deve ser contemporâneo, o dissenso deve ser superveniente. A publicação do acordo embargado. A publicação do acordo embargado. Tudo bem? Então, essa é a regra. Quando se falar de embargos de divergência, a divergência desse embargo deve ser atual, contemporâneo ou superveniente à publicação do acórdão, tá? A publicação do acórdão. Tudo bem? A gente vai voltar nesse card para você revisar e aí você vê como é fácil, tá? Por que a gente vai voltar nele aqui, ó? Eu botei pro card de erro. Por quê? Porque eu sei que vocês erram com muita frequência. Então a gente vai voltar nele. Vamos para o artigo 195. O relator poderá, de ofício ou a requerimento, determinar quando o conflito for positivo o quê? Do processo e, nesse caso, bem como o conflito negativo, designará um dos juízes para resolver em caráter provisório o quê? Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar. Então vamos primeiro entender. O relator, ele poderá agir de ofício ou a requerimento. Tudo bem? Então, primeira característica, ele pode agir de ofício ou a requerimento. Ok, fácil, né? Fácil de entender. E aí, o relator poderá determinar quando o conflito for positivo. Eu tenho ali um conflito positivo, ele pode determinar o quê? O sobrestamento do processo. A lei diz isso. Decora. O sobrestamento do processo. O que é o sobrestamento do processo? A suspensão do processo. Se tiver um conflito positivo, pode determinar a suspensão do processo. E, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver em caráter provisório, obedecendo a essa parte aqui, ó, eu não lembro a literalidade, mas eu sei que essa posição de designar um juiz para atender as medidas que sejam urgentes. Então, você designa um juiz para atender as medidas que sejam urgentes. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando a sua decisão se fundar em súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal, em tese firmada em casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, IAC. Tá? Então, esse aqui é o padrão, tá? É o padrão. O padrão que? Sempre não, né? No direito, quando a gente usa sempre, a gente costuma errar. Mas é possível que o julgamento seja de plano. E ele será de plano quando se fundar em súmulas, ou seja, casos anteriores, que seja do STF, do STJ ou do próprio tribunal. Beleza? Se ele se fundou em súmulas, pode decidir de plano, ou quando se funda em teses de incidente de assunção de competência, IAC, ou de casos repetitivos. Ok? E aí ele pode decidir de plano. Esse relator, ele vai designar um juiz. Um juiz será designado quando há um conflito, seja um conflito positivo, seja um conflito negativo. E esse juiz será escolhido justamente para decidir as medidas urgentes do caso. Tá? Então, ó, o relator poderá, de ofício ou a requerimento, beleza? Determinar o sobrestamento do processo quando houver um conflito positivo ou até mesmo negativo, e designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas que são consideradas urgentes. Né? O relator poderá também julgar de plano quando a decisão se fundar em
súmulas ou casos repetitivos barra IAC. Tudo bem? Artigo 955. Tranquilo. Qual o entendimento consolidado do STJ sobre a possibilidade de embargos de divergência para discutir questões de admissibilidade recursal? Gabarito. Letra D de dado. Não são cabíveis embargos de divergência para discutir aplicação de regras de admissibilidade, mas são cabíveis para discutir interpretação dessas regras. Então, o STJ ele tem um entendimento consolidado de que não são cabíveis embargos de divergência para discutir a aplicação de regras de técnicas de admissibilidade recursal. Tá? Contudo, são cabíveis embargos para discutir a interpretação dessas regras de admissibilidade, ou seja, o sentido e o alcance de um requisito processual. Veja, mais uma regra do STJ, que os embargos de divergência, eles não podem ser utilizados para discutir sobre técnicas de admissibilidade recursal. Então, aí a pergunta: qual é o entendimento consolidado do STJ sobre a possibilidade dos embargos de divergência discutir questões de admissibilidade recursal? Nenhuma. Anota, nenhuma. O embargo de divergência não serve para discutir isso. Não serve. Você tem que realmente decorar. Tá? Eles podem discutir interpretação dessas regras. Tá? As regras das técnicas de admissibilidade recursal, as regras para se admitir um recurso. Mas eles não podem discutir sobre a admissibilidade recursal em si. Então, vamos lá. Não são cabíveis embargos de vigência em nenhuma hipótese relacionada às questões de admissibilidade recursal? Mentira. Tá? Porque são cabíveis em relação às técnicas. Né? São cabíveis para discutir a interpretação dessas regras, apenas. Tá? As técnicas não. São cabíveis embargos de divergência tanto para discutir a aplicação quanto a interpretação das regras de admissibilidade? Para discutir a aplicação, não. Técnica, também não. Agora, a interpretação, sim. Pode. São cabíveis embargos de divergência apenas quando houver divergência sobre os requisitos formais de admissibilidade? Também não. Tá? Também não. Então, gabarito, letra D de dado. A gente vai voltar nessa questão. Isso aqui é muito interessante, ó. Esse card é muito interessante. Nos termos do STJ, a interposição do agravo do 1042. O que é o agravo do 1042? É o agravo em recurso especial. Agravo em recurso especial. Tá? É um agravo em recurso especial. O que eu quero falar sobre ele? Eu quero falar o seguinte. Vamos anotar de novo, ó. É o meu agravo em recurso especial. Tá? A interposição do agravo do 1042, quando a corte de origem o inadmite, aqui tá assim, ó, inadmite, tá? Inadmite por ausência de repercussão geral. Constitui erro grosseiro, não sendo mais devida à determinação de outrora de retorno dos autos ao tribunal ACOR. Vamos liberar o card para você ver o card por inteiro, né? Ó, na verdade eu errei aqui, ainda bem que eu botei. Vamos lá.
a interposição do agravo do 1042 do caput, quando a corte de origem o inadmitir com base em recurso repetitivo, constitui erro grosseiro, tá? Não sendo mais devida a determinação de outrora de retorno dos autos ao tribunal acor. É erro grosseiro porque cabe agravo interno. Veja, o agravo, se eu entro, tá, com um recurso especial, entrei com um recurso especial, tá? E aí, quando eu entro com um recurso especial, olha o que vai acontecer. O órgão julgador, ele pode duas coisas: admitir ou inadmitir, tá? Se ele inadmitir, ele pode inadmitir por duas coisas: com base em recurso repetitivo ou sem base em recurso repetitivo. Se ele admitir com base no recurso repetitivo, o recurso cabível é o quê? É o meu agravo interno, tá? Agravo interno. Se eu entrar, já que se eu inadmitir com base, sem base em recurso repetitivo, aí cabe sim agravo em recurso especial. Você entendeu como é a regra? Professor, mas Alessandro, mas e a fungibilidade recursal? Tem fungibilidade recursal? Não tem fungibilidade recursal nesse caso, porque ele considera como um erro grosseiro. Se foi com base em recurso repetitivo, cabe agravo interno. Se foi sem base em recurso repetitivo, cabe agravo em recurso especial. Não há fungibilidade, pois é erro grosseiro. Como que eu gravo isso? Gravando, é decoreba, tá? É decoreba. E da mesma forma, o STJ, ele é claro de que a oposição de embargo de declaração também é um erro grosseiro, tá? Então, se ocorreu a inadmissão do recurso especial, não cabe embargo de declaração em nenhuma hipótese, tá? Ou vai caber agravo interno se tiver recurso repetitivo, ou vai caber agravo em recurso especial sem base em recurso repetitivo. Se eu impetrar, se eu opor embargo de declaração, também é um erro grosseiro que não cabe fungibilidade recursal, tá? Não cabe. E aí, como não cabe o embargo de declaração, também não interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível. O prazo continua correndo porque eu interpus um recurso errado. O ônus é meu. Se eu interpus um recurso errado, o prazo prescricional continua correndo, tá? Todos os prazos continuam correndo. Tudo bem? Então, cabe agravo contra a decisão do presidente. Isso aqui é justamente o agravo em recurso especial. O que esse agravo em recurso especial diz? Que cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente, tá? Recorrido, que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, tá? Inadmitir recurso extraordinário ou especial, salvo quando fundada em entendimento firmado em repercussão geral ou recurso repetitivo, que aí vai caber o que a gente chama de agravo interno, tá? E não é possível que haja fungibilidade recursal entre eles. Então, para finalizar o entendimento, tá?
O único recurso cabível contra a decisão que inadmite recurso especial é o agravo em recurso especial, salvo quando fundada em recurso repetitivo ou repercussão geral, em que caberá o agravo interno. Nesse caso, interpor agravo ou opor embargo de declaração constitui erro grosseiro, não se aplicando a fungibilidade recursal nem a interrupção do prazo, tá? Nem a interrupção do prazo. Então, só para eu colocar um esqueminha aqui para você aprender. Ó, um esqueminha curto, tá? Esqueminha curto. Vamos lá. Entrei com recurso especial. Ok. Aí o órgão julgador recebeu. E ao receber, ele inadmitiu. Inadmissão. Essa inadmissão pode ser simples, tá? Ou essa inadmissão pode ser com base em... Vou trocar até a cor da caneta para você ficar esperto. Recurso repetitivo, ou pode ser com base em repercussão geral. Se for com base em uma inadmissão simples, qual recurso que vai caber? O recurso do 1042, tá? Simples. Um recurso quanto à inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial. Se for com base em recurso repetitivo ou repercussão geral, qual recurso cabe? Agravo interno. Entendeu? Esse esqueminha aqui é um esqueminha fundamental. E lembrando que está proibido a fungibilidade recursal. Conteúdo denso, mas importante para o seu concurso. Voltando para aquela questão, vamos relembrar que a gente acabou de ver, ó como que é importante estudar pelo card. Eles voltam, o card volta e ao retornar numa mesma questão que você já leu anteriormente, refresca a sua memória. Diz o seguinte: qual é o requisito temporal para a divergência, para que a divergência seja considerada válida para fins de embargo de divergência? A divergência deve ser atual, contemporânea ou superveniente à publicação do acordo embargado, tá? A divergência não pode ser anterior, não pode ser consolidada há menos de 2 anos, nem existe isso, não está previsto. Não deve ser histórica, ela deve ser atual, contemporânea ou superveniente. Simples, né? Simples. Em relação aos requisitos de mérito dos acordos para fins de embargos de divergência, qual é a regra do CPC? Sem lero-lero. Letra C, gabarito letra C. Por que letra C? Os acordos devem ser de mérito. Tá? Então, novamente, qual é o tema aqui dessa questão? Embargo de divergência. Realmente você vai sair daqui sabendo muito sobre embargo de divergência, que é a temática principal da aula de hoje. A gente avança um pouco para outro tema, mas volta para o embargo de divergência. Então, os acordos devem ser de mérito. Ou pode ser um de mérito e o outro não ter conhecido o recurso, desde que apreciada a controvérsia. Que diz o 1043? Diz o seguinte, parágrafo 1º. Estabelece que os acordos podem ser de mérito ou ainda que um deles não tenha conhecido do recurso, desde que tenha apreciado a controvérsia. Isso significa que, para fins de embargo de divergência, é essencial que a questão jurídica divergente tenha sido efetivamente examinada, seja no mérito do recurso ou na análise da controvérsia, que levou ao não conhecimento. Então, é requisito grava para o embargo de divergência. É requisito fundamental a controvérsia jurídica tenha sido apreciada. A mera apreciação preliminar não é suficiente. É requisito fundamental
que a controvérsia jurídica tenha sido apreciada. A mera apreciação preliminar não é suficiente. É requisito fundamental que a controvérsia tenha sido prejudicada. A mera apreciação preliminar não é suficiente. Tudo bem? Entendeu já? Então, o 1043 diz o seguinte, que a mera apreciação preliminar não é suficiente. Então, em relação aos requisitos de mérito dos acórdãos, porque os embargos de divergência atacam o quê? Atacam os acórdãos. Qual é a regra do CPC? É que os acórdãos devem ser de mérito. Ou um pode ser de mérito e o outro não ter conhecido o recurso, desde que tenha apreciado a controvérsia, tá? Então, letra C. Letra C. Tudo bem? Vou colocar aí, daqui a pouco a gente volta nesse card também, para a gente refrescar a memória. Qual é o entendimento do STJ sobre a possibilidade de embargo de divergência para discutir questões de admissibilidade recursal? Não pode. O embargo de divergência não serve para discutir sobre as técnicas de admissibilidade recursal. O que pode ser discutido são as interpretações. Agora, as técnicas não. Técnicas de admissibilidade recursal não pode ser discutido por embargos de divergência. Então, não são cabíveis embargos de divergência para discutir aplicação de regras de admissibilidade, mas são cabíveis para discutir interpretação. Letra D de dado. Tudo bem? Avançando. Observações, tá? Quais são as observações que a gente tem que fazer aí? Algumas. Não interrompem. Embargos de declaração não interrompem o prazo do agravo do 1042. Que agravo é esse? A gente já viu agravo em recurso especial. Então, os embargos, eles não interrompem o prazo desse agravo. Tá? Isso significa o quê? Que eu devo interpor o agravo em recurso especial mais os embargos. Eu não posso pensar assim, bom, já que eu interpus os embargos de declaração, eu não vou interpor o agravo, né? Porque eu vou sobrecarregar o judiciário. Não pensa assim não, porque não há interrupção. Então, se você interpor embargos de declaração e esquecer do agravo, você vai perder o prazo por agravo. Não confundir. Decisão fundada em repercussão geral ou recurso repetitivo, cabe agravo interno. A gente já viu isso. Inadmissibilidade por falta de pressuposto recursal, agravo ao Tribunal Superior. Princípio da fungibilidade. Não há fungibilidade entre recurso especial e recurso extraordinário e agravo interno, porque isso é erro grosseiro, tá? Então não há essa fungibilidade. O agravo é interposto independentemente de preparo, custas e despesas. Então, o agravo do 1042, ele é interposto independentemente disso, ou seja, de preparo, custas e despesas. Julgamento conjunto. É possível julgar o agravo em recurso, o agravo com o próprio recurso especial ou recurso extraordinário. Só que se ocorrer a junção do agravo, isso está em lei, tá? Se eu julgar o agravo em conjunto com RESP, por exemplo, recurso especial, aí sim, por lei, o advogado terá direito à minha sustentação oral, tá? Conforme o próprio regimento. Mas se não for conjunto, não há essa prerrogativa, tudo bem? Qual é o posicionamento do STJ quanto à aplicação do princípio da fungibilidade interposto contra a decisão monocrática? Vamos direto para a questão. Letra C. O STJ possui entendimento consolidado de que não é cabível o princípio da fungibilidade, que converta os embargos de divergência interposto contra a decisão monocrática em agravo interno. A interposição do embargo de divergência contra a decisão monocrática é considerada um erro grosseiro, porque, uma vez que o recurso cabível contra a decisão monocrática é o agravo interno, né? E a ausência da dúvida objetiva impede a fungibilidade. Então, quando a gente fala de uma decisão monocrática,
ela é diferente de uma decisão em colegiado. A decisão em colegiado, ela é um dos critérios que autorizam o embargo de divergência, porque basta pegar o voto do ministro em dissenso. Só utilizar como base o dissenso do voto de pelo menos um ministro. Então, decisão em colegiado. Quando a decisão é monocrática, não é possível pegar o voto do ministro, porque só teve um. Então, o recurso correto é o meu agravo interno. Agravo interno. Tudo bem? E não há fungibilidade porque o erro também é considerado como grosseiro. Por isso que o gabarito é letra C. O STJ não admite a fungibilidade, considerando o erro grosseiro a interposição de embargos contra a decisão monocrática. Simples. Simples. Após a interposição do agravo em recurso especial ou extraordinário, qual é a possibilidade conferida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido? Então vamos lá, vamos diretamente para o gabarito. 1042 fala o seguinte, parágrafo 4º, né? O presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido pode exercer o quê? O juízo de retratação. Ou seja, admitindo o recurso especial ou extraordinário que havia sido inadmitido. Tá? Então, por exemplo, a interposição desse agravo em recurso especial ou extraordinário, ele permite o juízo de retratação? Sim, permite o juízo de retratação. O juiz pode, sim, sem dúvida nenhuma, exercer esse juízo, né? Então, exercer o juízo de retratação, admitindo o recurso anteriormente que ele achou que não era cabível. E aí ele exerce esse juízo de retratação, e o ato dessa retratação é justamente a admissão do recurso. Tudo bem? Então essa é a regra, essa é a regra desse card. Aí voltamos à revisão do card anterior. Em relação aos quesitos de mérito, né, qual é a regra do CPC? A regra é a seguinte, que os acórdãos, tá, embargo de divergência, nós estamos falando de acórdão, estamos falando de decisão colegiada. Um dissenso, tá? Um dissenso contemporâneo. O embargo de divergência que não serve como mecanismo, para analisar técnicas de admissibilidade. E além disso tudo, tá? Na análise, um dos requisitos de mérito dos acordos para fins de embargos é que os acordos devem ser de mérito. Devem ser acordos de mérito. Acordos de mérito, tá? Com uma análise substantiva da controvérsia. Tá? Então são os requisitos, tá? Então, embargos de divergência são opostos contra a decisão colegiada, onde há um dissenso contemporâneo, não serve como mecanismo para técnicas de admissibilidade recursal e devem ser esses acórdãos que estarão sendo opostos. Os embargos de divergência são acordos que analisam o mérito. Ocorre análise substantiva da controvérsia. Então, em relação aos requisitos de mérito dos acordos para fins de embargo de divergência, qual é a regra pelo CPC? Os acordos devem ser de mérito. Ou um pode ser de mérito e o outro não ter conhecido do recurso, desde que apreciado pelo menos a controvérsia. Tá? E a gente tem um gabarito aí. Beleza?
Avançando. Qual é a estrutura do STJ e o STF no que tange aos órgãos fracionários? Temos o seguinte, ó. Quando a gente fala de STJ, nós temos a Corte Especial, uma das mais importantes. Temos 33 ministros com uma Corte Especial, e após essas Cortes Especiais, nós temos a primeira seção de Direito Público, segunda seção de Direito Privado, terceira seção de Direito Penal. Às vezes, essas cortes tampam na porrada. Quando ocorre isso, normalmente, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, há a interferência do meu órgão especial. Mas isso é só um adendo, é só uma revisão, porque eu já vi cair em questão isso. O que você tem que saber para esse card? Que o STJ tem 33 ministros e que abaixo do STJ nós temos a famosa Corte Especial. Tá? A sua organização funciona de forma piramidal. Tá? O órgão mais amplo abrange as turmas fracionárias. Tá? Então, a Corte Especial composta por 15 ministros. 15 ministros. Tá? A Corte Especial, composta por 15 ministros mais antigos, tá? Julga crimes comuns de governadores, autoridades especiais e divergências internas. Mas o principal aqui é isso. Os governadores passam pela mão da Corte Especial. Tá? Seção de Direito Público, deixa eu tirar aqui, ela agrupa, então as aglutinações, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, é isso aqui, ó. A Corte Especial é o mais importante para esse card. Já o STF, nós temos 11 ministros, ao invés de 33. Temos o plenário. O plenário também contém os 11 ministros, tá? O STF é composto por 11 ministros. Sua estrutura é mais direta e simples do que o do STJ. Nota: o presidente do STF normalmente não participa de nenhuma das duas turmas, presidindo apenas o plenário. Tá? Por isso, cada turma fica com exatamente 5 ministros. Tá? Então, essa é a estrutura. Qual a estrutura que você tem que saber então? Que você tem o STJ e logo depois você tem a Corte Especial. E aí, após a Corte Especial, você tem as sessões que tem dir público, né, dir público, dir privado, tá? E penal. Então, isso é a Corte Especial da STJ. No STF, nós temos uma situação um pouco mais diferente e mais simples até. Porque no STF, ao invés de ter a Corte Especial, tá? Você tem o plenário. E aí você tem a primeira turma, que são 5 ministros mais o presidente, e a segunda turma, que também são 5 ministros mais o presidente, que é igual nas duas. Sempre vai ter 5 min mais presida. A composição do STF, plenário, que vai ser composto por isso. Tudo bem? Avançando. Qual é o requisito fundamental relacionado ao órgão julgador para que sejam cabíveis embargos de divergência no âmbito do STJ e do STF? Gabarito B de bola. O acórdão deve ser proferido por órgão fracionário, com turmas e sessões. Para que eu interponha embargo de divergência, nós precisamos dos órgãos fracionários. Eu preciso deles, dos órgãos fracionários. Estabelece que os embargos de divergência são cabíveis contra órgãos fracionários, com turmas ou sessões do tribunal, que diverge do julgamento de outro órgão do mesmo tribunal. Então, nós temos um tribunal de algum estado. Ele é composto por órgãos. Então, nós temos órgão 1, órgão 2, órgão 3. Órgãos diferentes. Órgãos fracionários diferentes. E aí, o que ocorre é a divergência de julgamento de outro órgão do mesmo tribunal. Então, às vezes, esses órgãos se divergem.
tá? Então, decisões do plenário ou da Corte Especial não admitem embargos de divergência. Não admitem. Pois estes órgãos, né, são os responsáveis por uniformizar a jurisprudência. E suas decisões já apresentam posição consolidada. Tá? Então, quando a gente fala, vamos tirar aqui, a gente fala o seguinte, do STJ, e a gente tem o quê? O órgão especial, tá? Que é a famosa corte especial, ok? No STF, nós temos o pleno, que é o meu plenário, beleza? As decisões do plenário ou da corte especial não admitem embargos de divergência, porque não são órgãos fracionários, tá? Porque são órgãos que realmente vão zelar pela uniformidade da jurisprudência. Tudo bem? Então, letra B, o acórdão embargado deve ter sido proferido por órgão fracionário, com turmas e sessões, tá? Vamos ler as outras. O acórdão embargado deve ter sido proferido por uma comissão especial? Não. Tá? Foi proferido por um órgão fracionário. O acórdão embargado deve ser proferido em plenário? Aí que não é. Porque se for proferido em plenário, tá? Aí que não tem como ser realmente embargo de divergência. Porque o embargo de divergência é sobre órgãos fracionários. O acórdão embargado deve ter sido proferido em sessão conjunta de todas as turmas do tribunal? Não, porque é um órgão fracionário. Então, cada um adota a sua medida, tá? Cada um adota a sua medida. Qual é o posicionamento do STJ contra a aplicação do princípio da fungibilidade, tá? Em embargo de divergência interposto contra a decisão monocrática? Embargo de divergência não pode ser interposto por decisão monocrática, porque são divergidos com base em órgãos especiais, órgãos autônomos, né, que se degladiam. Tá bom, vamos lá. O STJ admite a fungibilidade. O STJ admite a fungibilidade. O STJ não admite a fungibilidade, considerando o erro grosseiro a interposição de embargos contra a decisão monocrática. Certo. Tá? Certo. Não tem muito o que falar, não. Porque, ó, o STJ, tá? O STJ diz que não é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade para converter embargos de divergência interposto contra a decisão monocrática em agravo interno. Quando a decisão é monocrática, cabe agravo interno, tá? A interposição de embargo de divergência contra a decisão monocrática é considerada um erro grosseiro, pois, uma vez que o recurso cabível contra a decisão monocrática é o agravo interno, tá? O que cabe contra a decisão monocrática é agravo interno. O agravo em recurso especial cabe contra acórdão decidido pelo coletivo, tá? Em que há uma minoria, uma posição minoritária no próprio tribunal, tá? Então, avançando. Qual é o requisito fundamental para a comprovação da divergência? Comprovação mediante declaração do advogado atestando, apresentação da certidão, cópia ou citação do repositário, oficial, credenciado de jurisprudência com indicação de fonte. Beleza. Aqui, ó. No código tá escrito civil, tá escrito assim. No Código de Processo Civil, tá exatamente a letra B. A certidão, a cópia ou a citação do repositário oficial, credenciado de jurisprudência. Tá? Então, o 1043 fala isso. Quando o agravo em recurso especial ou extraordinário é julgado conjuntamente com o próprio recurso principal, qual é a garantia processual assegurada ao recorrente? A sustentação oral. Garante-se a sustentação oral. Direito à sustentação oral, que originalmente não seria cabível apenas por agravo. Letra D de dado. Tá? Então, isso é fácil. Então, tira um print aí. Ó. Quando o agravo em recurso especial ou extraordinário é julgado conjuntamente, tá? Conjuntamente
com o próprio recurso principal, é assegurada a sustentação oral. Isso é uma garantia importante, tá? Pois, em regra, o agravo em recurso especial ou extraordinário, quando julgado isoladamente, não admite sustentação oral, tá? A possibilidade de julgamento conjunto permite que a parte tenha a oportunidade de expor oralmente as suas razões perante o tribunal, o que é um direito fundamental no processo judicial. Então, essa garantia ela decorre de um julgamento conjunto. Para a gente fechar a aula de hoje, segundo o entendimento consolidado pelos tribunais superiores, qual é a natureza do vício decorrente da ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial nos embargos de divergência? É um defeito meramente procedimental ou um vício substancial insanável? Gabarito, letra B. É um vício substancial insanável, que impede o conhecimento do recurso. Ele é tão grave que ele impede o conhecimento do recurso. Para eu interpor embargos de divergência, obrigatoriamente eu devo demonstrar o quê? Um dissídio jurisprudencial contemporâneo. Esse dissídio decorre inclusive de uma decisão monocrática? Não, de uma decisão em colegiado. Não pode ser uma decisão que aí a gente vai ter aí justamente nessa decisão em colegiado um acórdão. Não pode ser uma decisão monocrática. Então, você, inobservando esse rigor técnico necessário de não apresentar, né, não demonstrar esse dissídio jurisprudencial, né, como você representa esse dissídio jurisprudencial? A gente viu no artigo anterior. Você pode apresentar as citações, tá? Enfim, você viu o repositório oficial, o repositório oficial. Deixa eu tirar aqui, o repositório oficial de jurisprudência. Você tem que demonstrar justamente essa divergência meritória, tá? Porque o embargo de divergência ele foca no mérito, tá? Não foca nas questões processuais, por exemplo, nos requisitos, tá? O embargo de divergência ele foca no mérito, ele não foca nas questões processuais formais. Não foca. Inclusive, ele proíbe a análise de técnicas de admissibilidade. E ele permite apenas o debate sobre a interpretação. Porque quando a gente permite o debate sobre a interpretação, a gente está analisando justamente o mérito, tá? Esse é o bizuzinho aí que a gente tem máximo sobre embargo de divergência. Bom, finalizei essa revisão sobre recurso especial. Vou fazer mais vídeos sobre isso, sobre essa aula. Hoje, 80% foi embargo de divergência, tá? Na próxima aula a gente continua. Vamos só fazer essa última aqui, rapidão. Contra qual tipo de decisão do presidente ou vice é cabível agravo interno e não agravo em recurso especial ou extraordinário? Qual que cabe agravo interno? Decisão que admite recurso com fundamento em entendimento firmado em repercussão geral ou recurso repetitivo? Parece essa.
Decisão que inadmite por intempestividade ou desredação? Não. Decisão que inadmite por ausência de pré-questionamento? Não. Isso se fala sobre... Isso é questão de admissibilidade, tá? E decisão que inadmite o recurso por falta de interesse recursal? Também não. Agora, quando falar em repercussão geral ou recurso repetitivo, aí a gente fala em agravo interno, como a gente já viu muitas vezes, tá? Letra A. Muito tranquilo, tá? Então vou fechar a aula aqui. Quem gostou, deixa o seu curtido, like. Uma boa noite a todos.